Boa noite, pessoal. Silvana, Bárbara, Letícia, Gabi e Dani. Boa noite. Boa noite, gente. Deixa eu ver aqui se o Leonardo então já está chegando aí. Ele é sempre muito pontual. Ei, Gabriela, que bom que você conseguiu chegar. Ei, Arlete! Kênia. Vamos ver aqui, gente, o Léo. Vamos chamar o senhor Morelli. Espera aí que eu tô procurando o Léo. Chegou, Léo. Tô te vendo, Léo. Tô tentando te encaixar aqui. Cadê você? Uai. Lilian? Quem é Lilian? Ah, tá. Entrou. Léo, eu tô te procurando aqui. Cadê você? Gente, não tem nenhuma vez que eu apanho desse negócio. A Tereza! Ô, Léo, conseguimos. Conseguimos! Tem nenhuma vez que eu não apanho desse negócio, Léo? Tá doido? Você tá ouvindo a música que eu tô ouvindo, Tereza? Eu tô. Será que o pessoal tá então tá ouvindo? bom. Oi? Não sei se o pessoal tá ouvindo, mas MN House é a estrela de hoje um pouco, né? Isso, é verdade. É verdade. Vocês estão conseguindo ouvir a música que o Leonardo colocou? A Júnia falou que você está animado. Que estão ouvindo. Põe mais um pouquinho, então, para a gente animar. Então vamos lá. Só nós dois mesmo. É isso mesmo. Não é? Não é o Paul, é a Amy. Depois nós vamos falar dela um pouquinho. Nós vamos falar. Peraí, aqui agora. Léo, olha só. Vamos nos apresentar, né? Você principalmente, que é o nosso convidado hoje, querido, né? Gente, além de ser um grande amigo, né? Convidei Leonardo Morelli para conversar conosco hoje, porque ele tem uma experiência grande no trabalho com pessoas que têm o diagnóstico, a etiquetinha aí, né, de borderline. Embora não seja a nossa praia ficar etiquetando todo mundo, né, Léo? Mas é importante a gente entender, né, como que são as características e como que a gente trabalha. Então, assim, Léo, eu vou deixar para você, né, fazer a sua apresentação mais formal, depois falar por que a gente escolheu a Amy. Tá certo. Bom, eu e a Tereza já são velhos amigos, né, Tereza? Sim. Nós já viemos nessa caminhada aí há muito tempo. Muitos anos. E nossa formação é muito parecida e a gente sempre trabalhando juntos de alguma forma. Trocando ideia, ou dando palestra, ou dando curso. Exato. Nós já somos velhos de carreira, né, Tereza? Não vale a pena falar quanto tempo não, né, Tereza? É quase uns 30, né? Eu já tenho mais, mas faz conta que não. Com o filtro que eu arrumei hoje aqui, vai ficar parecendo que é menos. Bom, por que eu pensei, né? Antes mesmo de falar por que eu pensei em trabalhar com borderline, eu queria até que vocês tivessem um certo cuidado à medida que fosse ouvindo, para que não se rotulasse vocês mesmos. Eu tenho. Aí, parafraseando mesmo até a Teresa Robles, ela fala um pouco, né, da questão assim, que a questão da patologia é uma questão de grau. De grau. E aí eu lembro
que quando eu estudava psicopatologia, no curso de psicologia, eu achava que eu tinha tudo, não é? Então, meu objetivo hoje é levar para vocês uma informação, mas não para que vocês rotulem alguém ou rotulem vocês mesmos. Quem vai fazer isso, não rotulação, quem vai determinar isso é um próprio profissional. Mas eu pensei em trazer o transtorno borderline, por quê? Porque se fala muito pouco do transtorno borderline. Às vezes se fala muito das pessoas que se cortam, né? Mas não se fala do transtorno que está por trás. Algumas pessoas chegam até a falar que é moda, né? De adolescentes. E a coisa é muito mais além do que isso. Né? Então, nesse sentido, é que eu pensei em trazer, porque poucas pessoas sabem o que é um transtorno borderline. Poucas pessoas. Vivência, se você perguntar, né? Exato, o leigo ele não sabe. Eles falam muito do transtorno borderline, do TTAH, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas essa ideia do transtorno borderline, as pessoas não têm esse conhecimento e às vezes se faz muito diagnóstico errado de transtorno bipolar ou de TTAH ou até mesmo de uma psicopatia, enquanto que a questão mesmo é de um transtorno borderline. Então, por isso que eu trouxe essa ideia de trazer esse pensamento, a gente começar a entender um pouquinho como é que isso funciona. Sim. A gente hoje conversando, né, sobre isso, até pensamos assim, é um tema árido, né, porque nós vamos falar assim, de dificuldades, de sofrimento, né, mas que ao mesmo tempo, se a gente não fala, vai se criando um mito em relação ao tema e também um distanciamento das pessoas leigas, né, da possibilidade Exato. de reconhecer o que é realmente o transtorno. Acho que a gente podia começar, né, Léo, assim, falando um pouco das características. Nós fizemos uma enquete com as pessoas que participam, né, do Instagram do Abrangente, e a grande maioria realmente já sabe o que é o transtorno. Mas eu acho que para clarear e para saber em qual linha que a gente vai caminhar, a gente podia falar um pouco das características do que representa realmente, né? Como que funciona, na verdade. Exatamente. Bom, o diagnóstico não é um diagnóstico simples de fazer. Por quê? A princípio, né, com certeza esse paciente ele já fez uma peregrinação muito grande. Ele já passou por vários especialistas, psiquiatras e psicólogos. Como tem uma questão genética, eu sumi. Você sumiu, mas apareceu. Uai, é o dedo, não? Aí. Efeitos especiais. É uma questão também genética. Eu costumo falar muito que para se fazer um diagnóstico, eu conto com 5 posições, né? Por exemplo, o pai do fulano teve isso, então ele tem isso. Não é bem assim. É uma tendência. Então, eu gosto muito de, quando eu vou fazer algum diagnóstico, eu vejo como um todo. Esse todo seria, primeiro, a genética dessa pessoa, da história genética da família. Depois, a questão do indivíduo com ele mesmo, a questão da personalidade da pessoa. Depois, ele com a família, a história familiar, a relação familiar, o sistema familiar. Depois, ele com o social, né? E o outro lado, o ele com o todo, com o lado, talvez, que a gente poderia chamar mental, espiritual, algo muito mais além.
Então, o diagnóstico sempre eu parto desse pressuposto. É porque a mãe ele é. Pode ter uma tendência, mas geralmente é sempre um ponto. Por isso que a questão do diagnóstico é importante a gente ter esse diagnóstico de uma clareza. Peraí, bom, então você está querendo dizer assim, que no diagnóstico nós vamos olhar vários aspectos e não um aspecto. Se um pai ou a mãe teve aquele diagnóstico, necessariamente Exatamente. o cliente que está vindo para o consultório Exato. vai ter. Mas quais que são as características que a gente identifica mais, né, Léo? Porque nós até colocamos assim, amor e ódio, o paradoxo. Né, tá. Então, assim, antes disso, nós temos que a pessoa nasce borderline, morre borderline. Não é uma coisa como consequência. Né? Tipo assim, morreu um parente, eu entro em depressão por causa do luto. Não, eu nasci borderline, vou morrer borderline. Eu vou ter que aprender a lidar com esse jeito borderline. Certo? Bom, você estava me perguntando a questão do borderline, como que é esse borderline, né? Tem até profissionais que falam o jeito borderline. Ele é um jeito especial, de certa forma, porque ele se apresenta de várias formas. Eu acho que ele é, às vezes, até um camaleão. A maioria são mulheres, não é? Que vêm com histórias muito relacionadas de abandono, de rejeição. Sim. Então, o que se baseia muito o transtorno borderline, a base é o afeto. Esse que é o ponto principal para a gente perceber se a pessoa é borderline ou não. Então é muito comum nessa trajetória que as pessoas fazem, crianças, adolescentes principalmente, né, vão a um psicólogo e falam, ele tem TDAH. Vai em outro, ele tem TDAH. Vai em outro, não, ele tem transtorno bipolar. Aí nada resolve e vão colocando uma medicação nada adequada, não é? Certas medicações como o Venvance, a Ritalina, para uma pessoa que tem borderline é uma catástrofe. Mas por que há essa medicação ou essa confusão com o TDAH e com o transtorno bipolar? Bom, é aí que eu queria chegar exatamente nesse ponto. Porque eles se parecem. Porque a pessoa ela é muito explosiva. Tudo para ela é muito. Se eu estou muito triste, eu estou muito triste. Se eu estou alegre, eu estou muito alegre. Então se confunde com o transtorno bipolar de humor. Só que a questão do transtorno bipolar de humor, a questão é o humor. E não a relação. Se a pessoa... Não a relação, né, de afeto. Já quando é um TDAH, a pessoa ela é muito inquieta, ela é muito energética, ela tem energia demais. Então ela parece uma pessoa que tem um transtorno de hiperatividade. Né? Porque cada hora ela está de um jeito, ela é inquieta, ela é efusiva, ela é muito. Tudo é muito. Então, e tem a impulsividade também, né, que aparece no exatamente. TDAH, que também aparece no... Vai aparecer borderline. No transtorno borderline. Então, se faz muita confusão nesse sentido. Né? Porque ela tem característica borderline, tem característica TDAH, mas o que se baseia, tudo que transita nisso tudo é o afeto. A dificuldade de lidar com o afeto. Eu amo demais. Se eu odeio, odeio demais. Tanto que é comum eles falarem muita raiva. Raiva é a palavra que mais sai na boca deles. Então, a primeira coisa que se tem que se ver é essa base. Não é? E outra característica, eles vão se apresentar também de uma forma camaleoa. Certo?
Como é que seria? De um camaleão. Como que seria isso? Geralmente, eles se apresentam muito coloridos, igual camaleão. Eles gostam de um cabelo colorido, gostam de brincos, gostam de piercing, gostam de tatuagem. Vamos abrir um parêntese. Nem todo mundo que enche o corpo de tatuagem é borderline. Mas todo borderline adora uma tatuagem. Sabe? E é muita. Um excesso. Né? E por que desse excesso? Né? Precisam de se marcarem de alguma forma? Porque eles tentam todo o tempo buscar a própria identidade. Que não encontrou no afeto. Então, por que isso acontece? Porque eles não sentem nunca amados. Ou pela própria história que eles trazem, né, da família, de um abandono, ou de uma rejeição familiar, ou passa a ser a ovelha negra da família. Então eles não têm uma identidade criada dentro do núcleo familiar. Então eles precisam dessa identidade e eles vão buscar essa identidade. Essa identidade é ofuscada, tanto que eles têm muita dificuldade de se verem no espelho. Às vezes eu vejo mulheres lindas, 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 e elas não se acham lindas, né? Não se veem, não se gostam, não se amam. Por isso elas ficam na busca o tempo todo de que alguém a ame. E nessa busca elas podem correr em risco. Por quê? Elas buscam qualquer uma que possa prometer esse amor que alguém dê a ela. Ou dê essa identificação que elas mesmas não têm. E hoje a gente estava conversando, né, Léo, assim, que em termos de histórico, eu estou vendo algumas perguntas aqui que a gente depois vai responder, né? Mas assim, que em termos de histórico, do que a gente chama do apego, né? Pensando um pouco na teoria do apego, são pessoas, então, que muitas vezes têm histórias ou de abandono, e aí quando a gente fala, não necessariamente não precisa ser o abandono literal, mas o abandono afetivo, ou que vem, né, de famílias que têm uma comunicação muito ambígua, muito ambivalente. Ambígua. Né? Então, assim, exatamente. Que é a comunicação do estilo duplo vínculo, né? Que a gente vai falar um pouco mais. E o que eu vejo, assim, que para mim caracteriza muito o transtorno borderline é que é o que você disse, né? Por exemplo, o transtorno bipolar, o humor, né? Ele entra ou na depressão ou na euforia. E com o tempo mais prolongado, né? Exato. Já no transtorno borderline, há essa oscilação do afeto. Um dia, Léo, eu te amo de paixão, você é maravilhoso. No outro dia, eu tô te odiando. Mas se você me frustrou, se houve uma briga, a minha raiva é na mesma proporção. Na mesma proporção. E muitas vezes com críticas sarcásticas ou com ofensas. Mas depois eu falo, ai, Léo, mas eu te amo tanto, você é maravilhoso. Né? E eu também, como pessoa, oscilo assim. Né? Eu também, como pessoa, sou extremamente disponível, te agrado, sou boa para convivência quando eu estou bem. Mas também, quando eu tô mal, eu solto os cachorros de uma forma que te confunde. Seria mais ou menos isso. Exatamente, né? E outra dificuldade que eles têm também é na questão das relações, onde ele deseja, ou ela deseja esse amor, né? Elas fazem tudo para ter esse amor. Eu te dou tudo e você não me dá nada. Não é? E aí cria-se uma confusão, porque sempre tem essa cobrança. A outra característica também
é que, ao mesmo tempo que a pessoa vai dar amor, a pessoa rejeita. E aí a outra pessoa que ia dar aquele amor já percebe a rejeição e deixa de dar aquela atenção. Aí a pessoa reclama, mas você não me dá carinho. Né? E aí fica naquela briga o tempo todo. Mas por que essa reação de tô com medo? Eles têm medo de ser amados e de ser rejeitados de novo. Então eu já antecipo... antes, exatamente, antes que você me abandone, eu já vou abandonar você. Só que eu não dou conta desse abandono. Então, esse abandono me traz dor. Aí que é a outra questão, é a questão da dor, da angústia. Né? Porque ele mesmo é o primeiro a se rejeitar. Ele rejeita desejando o outro. Por isso é difícil fazer vínculos de amizade. Ele não consegue fazer esses vínculos. Ele muda de tribo muito fácil. Agora eu sou vegano, agora na outra semana eu sou dark, agora na outra semana eu sou yoguista. Vai mudando conforme o grupo que ele tenta se identificar. E aí volta no ponto que você estava falando. Qualquer coisa que contraria aquele amor, ele rechaça e abandona, ou cria uma confusão. Porque quando cria confusão, é confusão com força. É barraco. A Nancy, que é psicóloga, né, ela até colocou aqui, que oscilar é natural do ser humano, e realmente é, né, Nancy? Então, assim, o amor, o ódio, a alegria, a tristeza, né, a gente tem emoções muitas vezes opostas, controversas. Mas é o que ela mesma disse, ela coloca que a grande questão é que isso causa um prejuízo nas relações. Né? Então, imagine você, né, namorando uma pessoa que tem esse jeito de ser, né? E que um dia tá tudo ótimo, tudo maravilhoso, mas na medida em que ele o tempo inteiro, ou ela, né, solicitam esse amor constante, ou a comprovação desse amor, né, Léo? E uma comprovação do jeito que a pessoa acha que deve ser. Acha. Né? Não, e não tem como comprovar, e Exato. É um saco sem fundo. E quando nunca se satisfaz. Muitas vezes vêm as brigas, e é o que a Nancy disse. E aí começam os prejuízos nas relações. Porque as pessoas começam a cansar, né? A se cansar, vão abandonando, se afastando. Né? E é um prejuízo que vai ocorrendo. Né? Imagina, então, dentro de uma família. Não é? Então, isso vira um caos, onde que a família adoece também. Ou a família já era, o sistema já era doentio, ou ele passa a ficar doente quando se tem um membro que é borderline. Onde ele cria essa confusão e afasta todo mundo, e aí fala, ninguém me ama. Né? Vocês não me aceitam como eu sou. Como eu sou. Né? Então, e aí para esse indivíduo, é uma confirmação, né, daquilo que ele imagina. Ninguém me ama. Se meus pais, meus irmãos não me amam, quem é que vai me amar? E se eu mesmo também não me amo, eu não mereço amor, eu tenho que ficar. O que resta para mim? Angústia. É uma angústia insuportável. Um sofrimento grande, né? Muito grande. É isso as pessoas talvez não entendem. Porque é uma dor muito maior do que a gente imagina, que chega a ser física também. E às vezes, nessa dor, eles precisam causar uma dor física para poder se livrar daquela angústia. Né? Por isso, muitas vezes, eles se cortam, se queimam, tem uma pessoa, né? Se puxa o cabelo, se machuca de tirar sangue. Essa dor física seria uma forma de tirar essa dor do peito e jogar para o corpo.
para desviar essa dor daqui para aqui. Né? Eles não fazem um corte profundo para morrer. Né? Eu acredito, pelo que eu observo, tem muito suicídio. Mas é muito mais por um acidente do que uma própria vontade de amar, de se matar. Você diz uma De se matar. premeditação, né? Uma É premeditação. Um ato de desespero. De desespero. Se livrar daquela angústia, daquela dor. Uhum. Né? Então eles chegam ao suicídio. E isso tem uma idade também. Geralmente até os 30 anos, aí eles já começam a não ter mais essa vontade ou tentativa de suicídio. Mas antes disso, a família sempre tem que estar muito alerta, atenta, porque há um risco muito grande. Talvez por acidente, né? Ou por uma negligência, né? Eu vi que você estava falando aí, você ia falar da questão do abuso de substâncias químicas, né? Uhum. Sim. Não só as substâncias químicas, as drogas de forma geral, o álcool, né? Mas de correr risco no trânsito, de um sexo promíscuo, né? De uma dificuldade de lidar com tal situação que elas se colocam em risco o tempo todo. É como se elas vivessem em suspense o tempo todo, porque tem que ter uma adrenalina, tem que ser muito, né? É muito amor, é muito excitante, tem que estar o tempo todo numa excitabilidade. E muitos buscam o quê? O sexo. Né? Eu tive uma paciente que ela tinha relações sexuais no dia com várias pessoas que nem conhecia. Né? Essa mesma paciente, às vezes, tinha uma angústia tão grande que ia buscar o sexo. Uma vez, ela foi fazer uma tatuagem. E ela fez uma tatuagem enorme no braço. E ela era nutricionista. E a tatuagem ela era uma figura que não tinha muito a ver com a profissão, não tinha... Você via assim, tem um troço ali que não cabe. Né? E ela chega desesperada no consultório querendo arrancar o braço. Não era apagar a tatuagem. Eu quero arrancar meu braço. De tanto desespero. Então, a própria tatuagem que ela fazia por prazer, apesar da dor, né? Porque quem já fez tatuagem sabe que causa uma dor. Sim. Né? Tinha outra dor por trás disso tudo, assim, não gostei e agora não quero meu braço. Né? Ela não se encontrou com a tatuagem, como se eu vou fazer aquela tatuagem. Geralmente eles fazem uma tatuagem de identificação, né? Vou fazer uma coruja, que é sabedoria. Vou fazer um lobo, vou fazer... Eles fazem isso na busca dessa identidade. E quando ela colocou essa figura, esse animal no braço, né, eu acho que ela deparou assim, não me achei. É porque aí entra a característica que a gente falou da impulsividade, né? Da impulsividade. Léo, e aí nós até começamos, né? Você começou com a música da Amy Winehouse, que então, uma figura, né? Um personagem, vamos dizer assim, muito típico do transtorno mesmo, pela história que ela tem. Como, assim, eu estou mais ou menos olhando o tempo, que a gente ainda tem um tempo bom, mas você podia falar um pouco da história da Amy, como que a gente identifica, né, esses paradoxos, e responder algumas perguntas que eu já vi que o pessoal foi fazendo, algumas eu tentei, né, anotar aqui, né, para falar. Então, só queria clarear com você o seguinte. Então, nós podemos ter aí, né, nós podemos diferenciar, porque até uma pessoa perguntou, eu já vou só antecipar, que ela fala como fazer para
para que a gente, quando a gente tem o diagnóstico como terapeuta do transtorno borderline e o psiquiatra continua tratando como outro transtorno. Primeiro, podem existir as comorbidades, né? Assim, um transtorno ansioso e tudo mais. Mas, assim, ou abuso de álcool, ou obesidade. Exato. Né? Porque passa a comer, igual já tive paciente que comia até o estômago doer. Ou passava fome. Então, pode ter algo paralelo, vamos dizer aí. Mas a questão principal, ela vai se mostrar nos relacionamentos. Né? Porque Exatamente. o relacionamento vai ser sempre aquele relacionamento tenso, né? Onde amor e ódio vão estar presentes. Vão estar presentes. Então, olha aqui, até mesmo interessante a gente até falar da Emily House, acho que ilustra isso que você está querendo. A dificuldade dela começa na família, onde o pai maltratava a mãe. E aí os pais separam quando ela tinha 9 anos. E era um sofrimento familiar muito grande, onde ela foi deixada de lado. E aí ela vai namorar com um cara que é o Black, onde ela fez até uma tatuagem de um coração e Blacks. Coração do Black. Do namorado. Né? E ela amava esse... Né, que ela chegou a casar com ele e ela amava, assim, tudo era ele. Né? E aí ela faz até uma música quando eles terminam, né? Que é Back to Black, né? Que diz assim: de volta para a escuridão. Ele não deixou tempo de se arrepender. Não segurou o órgão na calça. Com a mesma velha oposta de sempre, eu com minha cabeça erguida e com minhas lágrimas que já secaram, a pessoa já sofreu demais, já nem tem lágrima mais, temos que seguir em frente sem meu cara. Então, assim, ela tem que seguir sem essa pessoa. Você voltou para aquilo que já conhecia, a amante. E já que esqueceu de tudo que vivemos juntos. Eu sigo um caminho perigoso. Numa outra música, ela fala para ele que ela era um perigo para ele. Que ela não era uma garota boazinha. Sim. Ela era uma ameaça para ele. Tudo vai contra mim. Eu vou voltar para a escuridão. Então, aí a gente percebe essa escuridão, né, dessa angústia que eles vivem. Né, desse isolamento. E eles chegam a se isolar muito mesmo no quarto. E se fecham mesmo. Nós apenas dissemos adeus com palavras. Eu morri umas 100 vezes. A quantidade de sofrimento que ela passa é como se ela tivesse morrido várias vezes. Ou, nessa busca de identidade, ela sempre está morrendo. Sim. Eu volto para nós. Te amo tanto. Mas isso não é suficiente. Você gosta de drogas pesadas, eu gosto das drogas mais leves. Deu uma travada aí, Léo. Deixa eu ver se vou chamar ele de novo. Aí, voltou. Voltou. Então eu estava aqui, né, que ela se sente como uma moeda insignificante rolando em um rumo lá dentro de um cano. Perdida. Né? E aí ela volta a falar de novo, né? Que ela morreu várias vezes e que volta e ela sempre está voltando para a escuridão. Então, esse sofrimento, ele é contínuo. Sempre contínuo. Sim. Né? E assim, então a questão não é
não só a família rotular, o agente rotular, mas identificar para diferenciar a forma de trabalhar. Então, tem algumas pessoas que fizeram algumas perguntas. O que você acha a gente já ir respondendo? Vamos. E eu acho interessante isso. Primeiro, não só o paciente ter consciência do que ele tem, a importância disso. Sim, né, porque a partir do que ele compreende o que ele tem, ele é capaz de modificar seu comportamento. E entender, olha, eu comporto assim toda vez que eu vou me relacionar, eu me comporto assim. Então, da próxima vez, eu vou fazer diferente. Sim, sim. Então, a pessoa começa a ter noção do próprio comportamento diante do transtorno. Né? E capaz de identificar, olha, eu estou angustiada por quê? E conseguir dar nome a essa angústia, não uma angústia de pedida. Exato. Né? A família, nesse contexto, ela também tem que participar do tratamento. Porque o sistema adoece. Né? Todos adoecem, porque não tem como ter uma borderline e não ter problemas em casa. Porque é muita confusão. É muita briga dentro de casa. A intensidade, a montanha-russa. Né? Exatamente. E nisso, a família, entendendo, né, como que essa pessoa funciona, vai também saber a lidar com ela ou evitar os gatilhos. Não virando refém. Sim. Porque muitas se viram refém e andam pisando em ovos. Eu não posso falar isso. Exatamente. Eu não posso falar isso. Se eu der oi para ela, ela vai gritar e vai me mandar para aquele lugar. Ou eu tenho que atender a tudo que o meu namorado quer, porque senão ele vai achar que eu não estou dando atenção suficiente a ele. Exatamente. Então eu tive uma outra família que era de uma adolescente de 15 para 16 anos, né? Ele juntou com o próprio irmão, foram na casa do pai e jogaram tudo dentro da privada. Tudo que tinha pela frente jogaram dentro da privada. E, lógico, a privada é pequena, o que tinha para jogar ficou do lado de fora. Esse pai apavorado, que eu não vou entrar, não vou bater, não vou fazer isso, eu vou chamar o quê? A polícia. O pai, opa, peraí, isso não é mais meu. Né? Para pôr um limite, para dizer para aqueles meninos, ou principalmente o mais velho, que causou tudo, para. Porque senão tem consequência. Porque senão se ele entrasse naquele jogo, né, ele ia ter que bater. Se bater, eles iam bater nele. Então ia ser uma bola de neve. Ia ser uma bola de neve. Então, quando o pai ou a mãe coloca esse limite, a pessoa sente o quê? Segurança. Não é? Exatamente o contrário quando ela não coloca esse limite. Ela sente o quê? Abandonada. Ela não me ama. Não é? Agora, quando você tem um limite, ela está cuidando de mim. Se ela diz assim, eu vou me matar, então vai, se mata. Mas faz isso, eu vou sentir muita dor, mas vai passar e eu vou sofrer a vida inteira. A escolha está na sua mão. Eu não posso fazer nada a não ser te dar um abraço. E abraço ela. Então, a família tem que estar muito atenta e pedir também quem cuida dessa pessoa, né, psiquiatra ou psicólogo, uma orientação. Como lidar com eles? Né? Para que não todo mundo não
se borderline, vira um borderline também Borderline, geral. isso. Tô buscando uma palavra aqui que é isso mesmo. Porque a questão, né, assim, tem muitas perguntas interessantes aqui, mas assim, a questão é que se a gente, como terapeuta, não faz uma psicoeducação aí, independente da abordagem, né, não explica o que é o diagnóstico, ou a não compreensão aprisiona a pessoa. O diagnóstico ele pode ser libertador, né, para a pessoa entender como que ela funciona e que aquilo não é só dela, aquilo tem fatores genéticos, tem fatores que ela viveu na história dela, ambientais e familiares, que vão muitas vezes reforçando aquele comportamento. Aí, por exemplo, tem uma pessoa que perguntou, acho que a Nancy e uma outra pessoa que eu não consegui gravar o nome, a Nancy é porque eu conheço, mas é a Cristina. Se a família deve ser orientada separadamente, se a gente indica terapia familiar ou orientação, vai depender muito. Cada caso é um caso. De cada caso. Né? Assim, o ideal é que a gente trabalhe com a orientação da família de alguma maneira. De alguma maneira. Porque às vezes você pode ter o paciente não. Não, às vezes o paciente não faz tratamento. Aí a família precisa saber lidar com isso. Quem vem muitas vezes é quem sofre, nem sempre é quem tem o transtorno que busca terapia. Então depende desse sistema, né? Porque pode vir o sistema inteiro, pode vir só a pessoa, ou pode vir a família. Porque o paciente pode falar, não quero ver a minha família. E aí você tem que respeitar. Né? E aí, cada caso é um, né, Léo? É um então, caso. Por exemplo, só voltando aqui um pouquinho, só que no limite... Essa coisa do entender, né, Tereza, é muito bacana, porque uma paciente minha, né, ela deixou um caderno para mim. Não sei se a letra aí entra errada. Não dá para vocês lerem. Está escrito assim, quando acabaram as minhas desculpas, começaram os meus resultados. E ela deixou para mim escrito, isso aqui eu trouxe para você me entender. E na verdade, né, é uma forma dela se entender. E quando ela pede, ela trouxe isso escrito, eu não sei se ela tinha noção do que estava escrito na capa, né? Foi a partir de quando ela entendeu que ela era borderline, ela começou a mudar. Acabou as desculpas, né? E ela passou a ser ela. A Maria Laura, eu não te conheço, Maria Laura, não sei se o Leonardo conhece, né? Mas ela coloca, ter consciência é o primeiro passo para tudo, eu sou a prova viva. Que bom que você está colocando isso, né? Porque realmente, Rogers, né? Carl Rogers dizia, a gente não pode mudar aquilo que a gente não aceita. A mudança, ela só vem da aceitação que a gente precisa de algum tipo de mudança, né? Exatamente. Então, a Lucy coloca o seguinte, estou trabalhando com a minha paciente muito, mas muito fortes essas questões de afeto, amor e ódio, de como é falado, e ela vive com muita intensidade. E como que a gente trabalha? Se é uma terapia breve, focada ou não? Outra pergunta que... Quer que eu responda essa ou não? Sim. Se com a maturidade essa questão da terapia breve ou não, né? Cada caso é um caso. Não dá. Depende do como o paciente vai lidar. Eu vejo assim, quando eles estão... já existe entrar em terapia, eles são muito inteligentes. Eu percebo isso, uma inteligência muito grande.
de uma sensibilidade muito grande, sabe? Talvez por isso esse amor, assim, esse ódio dessa forma, uma sensibilidade com tudo. Então, quando eles conseguem perceber isso e entram na terapia, a terapia anda rápido. As mudanças começam rápidas, sabe? Elas começam a entender o que está se passando com ela e o que é coisa criada pela mente dela e o que é real, né? Ou o que ela pode mudar e o que ela não pode mudar, a aceitação, né? Então, isso vai fazer a diferença. E também, né, Léo, assim, por exemplo, hoje a gente conversando sobre alguns exemplos. A gente trabalha muito na terapia breve, com estratégias que vão ajudar a pessoa a lidar com os sintomas, né? Então, assim, tudo passa também pela regulação emocional, né? Como você disse, a patologia é uma questão de grau, né? Pode ser que um dia que eu esteja muito irritada, alguém passa perto de mim e fala, nossa, gente, a Tereza ali, brava daquele tanto, não sabia que ela também era borderline. Ontem ela estava toda alegre ali, conversando com o Leonardo, hoje ela está aqui super brava. A diferença é que os objetos, né, são diferentes, a direção do afeto. Mas com certeza tem momentos que você está amando alguém com quem você vive e no outro dia você quer enforcar a pessoa, ainda mais em pandemia, né? A frequência disso é diferente, né? Por isso essa questão da patologia ser uma questão de grau. Então, assim, se eu regulo essa emoção e se eu começo a entender por que me gera esse gatilho, né? Se é uma discussão, se é uma opinião diferente da minha, se são os meus filhos fazendo bagunça, por exemplo, outro dia uma pessoa disse, quando os meninos começam a bagunçar muito, aí eu vou fervendo, né? Então eu já combinei com a minha esposa, nessa hora você entra, eu saio um pouco de cena, isso é uma forma de regular a emoção. E aí eu fiquei lembrando do caso do apito, não sei se você pode contar um pouquinho, assim, né? Sim, que é um exemplo simples. Simples. Mas super numa família onde ela era explosiva demais, né? Antes de que ela começasse a criar aquela situação difícil, né? A irmã ou as pessoas, por exemplo, com quem ela brigava demais, no caso era essa irmã, a irmã sinalizava para ela, apitava. Na hora que ela ia começar a ebulição, né? Que parece uma ebulição, né? Na hora que ia começar o gatilho, a irmã começava a perceber aquilo, assobiava, pegava o apito, apitava, e ela, opa, estou passando do meu limite. Então a irmã começou a sinalizar. E se essa irmã, né, apitava e ela não obedecia, não parasse ali, aí ela ia para o quarto. Então ela foi aprendendo a modular essa emoção. Porque eles funcionam também à base da emoção. Razão zero. A emoção está em primeiro lugar. Vem junto com todos os sentimentos. Inclusive de amor, né? Nossa, de amor. Ele é tão maravilhoso que eu já quero casar. Né? Ou então te conheci agora, você já é meu amigo de infância. Nós vamos casar. Assim. Nós vamos casar. Não é? Eu já sou e casada, aí se entra... e se entra numa relação, né, que... com uma pessoa que já é complicada, tem alguém ou já é casado, é um inferno. Aí ela vai para a porta da casa dessa pessoa e faz o barraco, né? Ou liga para a mulher do fulano, que seu marido isso, né? Quem gosta dele sou eu. Quem ama seu marido sou eu. E a pessoa não percebe. E a Patrícia, Léo, está perguntando aqui assim, como lidar com a agressividade verbal e emocional
de uma companheira com transtorno? Bom, nunca entrar no clima. Percebeu o gatilho? Opa, já está diferente, porque a pessoa vai dando sinal. Né? Depois que entrou, já está surtando, né? Não adianta mais nada. Né? Porque algumas chegam a surtar e delirar. Né? Por isso a questão do nome borderline. Né? Fica naquela divisão, né, da psicose com a neurose. Né? E alguns chegam a ultrapassar. Né? Então, depois que já ultrapassou, tem como. Então, a pessoa que está convivendo tem que sinalizar, ou se ela não sinalizar, avisar, olha, então enquanto você não se acalmar, eu não vou poder conversar com você. Então depois, quando você estiver calma, eu converso. Só que, geralmente, ela vai falar assim, tá vendo? Falei que você não me ama e não me escuta? Sim. Mas a pessoa vai ter que manter essa postura. Você fica calma e depois a gente conversa. E eu gosto muito também de falar, né, que quando há um progresso na relação, né, é importante que um dos dois metacomunique, né? Então, comunique sobre a comunicação. Então, falar assim, uai, mas engraçado, fulano, você me xingou. Aí eu falei, não quero entrar na briga. Quando eu não entro na briga, você fala, então você não me ama. Olha o que está acontecendo. Isso é a metacomunicação, né? É comunicar sobre a comunicação. Exato. Não é fácil, né? Não. E ainda mais se o parceiro tiver algum transtorno também. Imagina um parceiro que tem um TDAH, ou um transtorno bipolar, não é? Ou uma psicose. É um Deus nos acuda. Né? Aí acontece os crimes. Não é? Quando a gente assiste na televisão, fulano matou a ciclana assim, assado, sai no Fantástico, né? Eu fico assim, como que devia ser essa relação? Sabe? Para chegar àquele ponto. Sim. Sabe? Então, dependendo com quem, né, eles se juntam, porque eles não gostam de pessoas também, eles, né? Não gostam de pessoas muito tranquilas, calmas, normais, não. Porque tem que viver a emoção. Sabe? Tem que ser tudo muito intenso. Então, o que eles vão buscar? Já tem então, um padrão ele vai... ali. Exato. Ele pode, a pessoa buscar um compulsivo sexual, né? Que aí encaixa direito. Né? Era tudo que eu queria, o amor o tempo todo. Eu quero fazer sexo o tempo todo. Né? Só que, mesmo fazendo, não sente amada. Ela é capaz de falar que a outra pessoa só gosta do sexo, mas não gosta dela. Então, é essa nuance que faz a diferença do saco vazio. Né? Quanto mais enche de amor, menos vazio, mais vazio fica esse saco. É um saco sem fundo. Isso quando não tem essa compreensão, né, do que está se passando. Exato. Né, do que você está passando. Que aí a pessoa vai ter que entender, de onde que veio isso? Eu fui adotado? Minha mãe me rejeitou? Né? Porque também acontece isso. Né? Minha mãe trabalhava muito, então ela também me deixou em casa, sempre fui criada pela minha avó. Não é? Então, a compreensão dos fatos faz com que ela também tenha, não, minha mãe me amava. Eu que não entendia esse amor. Né? Ela sabia mesmo amar dessa forma. Exatamente. E mesmo ela que deixava alguém cuidando de mim. Sim. Mesmo que não houvesse o amor da forma como a pessoa quer, né?
ela pode recomeçar e reescrever a história dela sem resignificar esse amor. Buscar esse amor em outras pessoas sobre a forma de comprovação, né? De comprovação. Tem uma poesia do Drummond, né, que eu não sei mais qual, mas é um trechinho que ele fala assim, você precisa me dizer eu te amo. Eu te amo, me diga, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Porque se já não me dizes eu te amo, no momento seguinte eu acho que não me amo. Ou seja, uma comprovação constante desse amor que é exaustivo para quem está convivendo. Né? Exato. E para quem está necessitando. Né, Léo? Um outro que, assim, que passa batido no consultório, depois que a gente entende, é das mães borderline. Sabe? Essas mães borderline, às vezes, elas entram quando se tem, né, nasce o primeiro filho, né? Esse amor com o marido passa a ser dividido. Né? E se for uma menina, então, essa menina passa a ser concorrente da mãe. E se o pai for ligado, e se o pai for muito ligado a essa menina, então vira um inferno. Né? E geralmente são aquelas mães que desqualificam os filhos o tempo todo, aquela linguagem do duplo vínculo. Não é? Então a gente também acha que sim, tem adultos borderline. Né? Lá eu contei para você que a mãe deu para a filha no dia do aniversário a blusa amarela e a blusa vermelha. No dia seguinte, na segunda-feira para trabalhar, ela pôs a blusa amarela. E aí a mãe logo em seguida falou, sabia que você não ia gostar da vermelha. Se ela colocasse a vermelha, a mãe ia dizer, sabia que você não ia gostar da amarela. Né? E as blusas eram iguais. Então, a gente tem que pensar também que existe também o adulto borderline, que ele não foi tratado, ele não foi visto como, né? Ele não foi visto como borderline, né? Ele simplesmente ela foi vista ou ele foi visto como uma pessoa excêntrica, difícil, né? As pessoas difíceis, né? Sempre foi difícil. Se diz a criança borderline, né? Que não é tratada e vai... E depois nós vamos ter os adultos borderline, né? Que vão levando isso. Né? E esses aí também, eles sofrem desse processo todo. E às vezes eles entram num lugar também de vítima. Né? São aquelas mães muito vitimizadoras. Né? Eu faço tudo para vocês e vocês não fazem nada por mim. Né? Carreguei 9 meses. Léo, a gente tem mais 2 minutos aqui. Deixa eu ver aqui se tem. A Andréia, né, perguntou aqui como é que fica a relação terapêutica. Nós também, né, quer dizer, a gente sabe da questão da transferência ou da ressonância, enfim, o nome que a gente quiser dar, mas o sistema terapêutico, ele também vai refletir ali a forma como a pessoa vive lá no mundo, ela vai viver na relação terapêutica. Né? Então, nós também temos que observar como que a gente vai interagir com o nosso cliente e que a relação sirva como uma modelagem, né? Para essa regulação. Nesse caso, o terapeuta tem que ter um cuidado, porque eles colam demais no terapeuta. Essa é a pessoa que me entende. Né? E passa a ser esse amor. Né? Então, você tem que saber esse lugar que você está. Né? Onde que você tem que demonstrar que a ama, mas não a ama do jeito que ela quer. Sim, Né? E os limites, né? E os limites disso. Eu quero cuidar de você, mas não sou além de um psicoterapeuta. Só isso. Né? Mas a maioria, eles colam no terapeuta ou na terapeuta.
Não tem jeito, porque eles buscam essa identidade. E eles acham assim, achei a pessoa que me entende. Essa é a frase. Quando eles falam disso, né? Você é a única pessoa que me entende.